Olá, eu sou o Dalmon Carvalho, gestor e head responsável pelos fundos macro na Claritas. Hoje nós vamos falar sobre o cenário econômico, sobre as carteiras e rentabilidades dos fundos Claritas Red, Claritas Total Return, Claritas Institucional, Claritas Inflação Institucional e Claritas Advisory no mês de janeiro, bem como o nosso cenário perspectiva para o resto do ano. Bom, como vocês viram no call de um dos membros da nossa equipe econômica, Rodrigo Ashikawa, o cenário do mês de janeiro foi um mês bastante diferente do que a gente viu ao longo de 2021. Foi um mês onde a gente viu uma realização do cenário dos ativos internacionais, principalmente das bolsas de países desenvolvidos, em virtude principalmente de uma revisão de crescimento global na margem para baixo e também de uma preocupação muito maior por parte dos bancos centrais em relação à inflação global. E esse cenário fez com que os ativos globais tivessem uma performance bastante não satisfatória no mês de janeiro. A gente teve uma queda nas bolsas de valores, tivemos uma valorização, uma oscilação muito grande do dólar, principalmente frente a países desenvolvidos no mês passado. Tivemos altas consistentes tanto no petróleo quanto nas commodities, no petróleo preocupando ainda mais os bancos centrais, por conta do risco inflacionário que isso agrega, e tivemos, consequentemente, um cenário onde as curvas de juros globais, principalmente nos Estados Unidos, tiveram uma alta muito forte, em virtude do Banco Central se mostrar bastante preocupado com essa elevação da inflação, que deixou de ser temporária na visão do Banco Central. O Banco Central já começa a discutir não apenas a redução da sua base monetária, ou seja, daquele famoso tapering que vocês tanto escutam, reduzindo 30 bilhões ao mês e com isso terminando de fazer essa menor injeção de recursos no mercado financeiro por volta do mês de março, abril, como também já começa a discutir a elevação das taxas de juros de uma maneira mais transparente, mais efetiva, já a partir agora do primeiro para o segundo trimestre desse ano de 2022, já discutindo aonde seria o terminal rate na taxa americana, ou seja, até onde o juros americano teria que subir. Isso, obviamente, afeta as condições financeiras, não apenas dos Estados Unidos, mas umas condições financeiras dos ativos globais. Dessa forma, a gente teve, somada essa preocupação com a inflação, a gente teve a volta de uma preocupação com a variante Omicron, que já apareceu desde o mês de dezembro, porém agora a gente tem uma visão um pouco mais clara sobre essa variante, que ela é muito mais pontual e muito menos letal. Dessa forma, a gente vai aprender a conviver com novas variantes ao longo dos próximos anos, enquanto a gente não tiver aí uma efetividade, enquanto a Covid não passar a ser uma gripe comum, assim como é H1N1 desde o início dos anos 2000. Tivemos também, nesse viés de atividades, a gente teve um call de atividades de PMIs, dos PMIs, principalmente da parte de serviços, globalmente falando, desacelerando, nos Estados Unidos, na Europa, e tivemos um pouco mais de preocupação em relação à injeção de recursos, principalmente por conta dos Estados Unidos, os pacotes fiscais dos Estados Unidos, que está com um pouco mais de dificuldade de entrar em voga. Por outro lado, a gente teve a China, que já teve uma queda bastante importante no seu sentimento de crescimento ao longo do segundo semestre de 2021, começando a sinalizar a injeção de recursos por parte do governo chinês, bem como do Banco Central chinês, sustentando esse call de crescimento um pouco mais firme ao longo desse primeiro trimestre, sustentando, consequentemente, as commodities, o que é interessante para os países emergentes e, consequentemente, Brasil. Então, a gente teve movimentos muito fortes de preocupação em relação à inflação, que afetaram as curvas de juros no mundo e, consequentemente, as suas bolsas. Um movimento natural esperado, de uma certa forma, há algum tempo, que nós, na Claritas, estávamos mais preparados em relação a isso. Já quando a gente veio para o cenário brasileiro, a gente teve um cenário diferente do que a gente viu ao longo do segundo semestre do ano passado. A gente teve o nosso cenário aqui, apesar do mundo tendo uma performance não satisfatória, a gente teve uma performance bastante boa dos ativos brasileiros. A gente teve a Bolsa de Valores valorizando algo por volta de 7%, tivemos o real valorizando algo por volta de 4%, tivemos aqui o Banco Central, de uma certa forma, fazendo o seu papel em virtude de uma inflação mais forte. Um IPCA 15 no mês de janeiro veio bem mais forte do que a gente esperava e que o mercado esperava, então isso ensejou que o Banco Central viesse a fazer um aperto monetário novamente de 150 bases, agora na reunião no começo de fevereiro, e nós acreditamos que tenha mais uma reunião tem mais uma alta de 100 bases na próxima reunião do Copom,
mas ele está mais ou menos no final do ciclo. E a gente começa a ver revisões do PIB para baixo. Nós, na Claritas, inclusive, revisamos o PIB do Brasil para baixo para o ano de 2022. A gente ainda tem um PIB ligeiramente positivo, na ordem de 0,2% positivo nesse ano de 22, ainda puxado por serviços e pelo setor agropecuário. Mas sim, nós estamos mais preocupados com a dinâmica da atividade brasileira. Ainda temos um número ligeiramente positivo, mas muito marginal, e também revisamos, em virtude dessa inflação mais alta, demonstrada ao longo do IPCA 15, agora no mês de janeiro, nós revisamos o nosso IPCA deste ano, de 2022, para 5,3. Então, a gente revisou a inflação para cima e a atividade um pouco para baixo, o que acaba, de certa forma, corroborando aí uma preocupação em relação ao ambiente fiscal. No mês de janeiro, a gente teve uma certa calmaria do lado fiscal, por conta do recesso do Congresso brasileiro, mas tivemos ruídos ainda, principalmente pelo lado de tentativa de combate às altas de preços de inflação. O petróleo no mundo está forte, está atingindo patamares ao redor de $90 o barril fora, e, consequentemente, o preço doméstico acaba sendo impactado por conta dessa alta do preço fora, apesar da valorização do real. E a gente tem tido algumas ideias por parte do governo de tentar controlar, de certa forma, esse impacto nesses ajustes de preço de combustível, com algumas ideias como fundo de estabilização, defendido pelos governadores, ou até mesmo zeragem de impostos, para tentar segurar um pouco o preço dos combustíveis. Aí se diz gasolina, diesel, gás e assim por diante. E outras ideias também falando sobre energia, ou seja, o governo está mais preocupado pelo lado do combate à inflação, ainda mais nesse ano eleitoral. E também a gente sofreu aí ao longo do mês de janeiro pressões aí por parte de servidores públicos para reajustes salariais. Num ano eleitoral, num ano onde a nossa arrecadação sim está indo muito bem, no corrente ainda, mas a gente tem um PIB muito mais fraco, uma expectativa de arrecadação mais fraca, um ano eleitoral onde você não tem espaço para fazer muitos arroubos fiscais. Isso acaba preocupando ainda mais o mercado. E por último, para finalizar a parte econômica, a gente não teve grandes mudanças aí no cenário eleitoral para poder mudar ainda a dinâmica para esse ano que é tão desafiador aqui no Brasil em termos eleitorais. A gente ainda tem aí neste momento, uma certeza de uma participação no segundo turno do candidato Lula, e a gente está atento a quem vai concorrer com ele à luz de hoje no segundo turno. Seria um Bolsonaro? Seria uma terceira via? E o que a gente está vendo hoje é como que se dará o ambiente fiscal, como que será o equilíbrio fiscal para o ano que vem para esse novo governo. Quem será a equipe econômica desse novo governo? Como serão as diretrizes econômicas desse novo governo, qualquer que seja o governo que seja, ou mesmo um governo, uma reeleição do próprio Bolsonaro. Como que seria esse novo governo 2.0 do Bolsonaro? Então, isso tudo vai afetar a dinâmica dos mercados aqui brasileiros em termos de prêmios de risco. Então, é um ano que vai ser bastante desafiador, mas tivemos aí um mês de janeiro bastante satisfatório, tivemos uma rentabilidade bastante interessante nos fundos macro da Claritas no mês de janeiro, em virtude de justamente a gente vislumbrar isso, uma expectativa de mais altas de juros globalmente falando, enquanto aqui no Brasil a gente está no final de um ciclo, no mundo a gente está falando de um início de um aperto monetário, de um enxugamento de uma base monetária global, seja pelo lado monetário, seja pela menor injeção de liquidez do tapering, ou seja pela efetiva alta de juros e também uma redução do balance sheet no Banco Central e seguido a posteriori por outros bancos centrais no mundo, como o Banco Central inglês e futuramente o Banco Central europeu. E alguns países emergentes, já na contraparte, já começaram a fazer esse papel. Então, a gente está com um viés mais tomado em taxa de juros global. E aqui no Brasil, em virtude desse ciclo de juros está chegando muito próximo do fim, como eu falei, temos uma Selic hoje de 10,75. Achamos que ela vai para 11,75 e deve parar por aí ao longo de 2022. E a gente começa a vislumbrar uma possibilidade de corte de juros ao longo do ano 23. E isso a depender do tamanho do ciclo, o início do ciclo, de corte de juros possível, apoiado por uma menor atividade, por uma inflação mais tranquila ao redor da meta para o ano de 2023, vai ser mais possível em virtude de quem será o candidato vitorioso nas eleições no final do ano para a presidência no Brasil. E como será a condução da política fiscal ao longo do ano que vem, que vai fazer com que o Banco Central reaja a essas informações e possa fazer o corte de juros de uma maneira mais forte. Hoje em dia, vislumbramos uma possibilidade da Selic voltar no final de 2023 com um patamar ao redor de 8%, e em virtude da precificação hoje das curvas de juros no Brasil, a gente acha que tem um excesso de prêmio neste primeiro momento, e a gente está com uma posição bastante dinâmica e tática
um pouco mais aplicada no mercado de juros aqui brasileiro, seja juro real, seja juro nominal, um pouco mais longo, um pouco mais curto. Já no book de moedas, nós temos uma visão bastante dinâmica no book de moedas desenvolvidas. A gente realizou as posições que a gente tinha de moedas desenvolvidas compradas contra dólar americano, principalmente o dólar canadense e a libra esterlina, com ganhos ao longo do mês de janeiro, bem como tivemos aí uma posição, continuamos otimistas em relação ao trimestre para o ambiente de commodities e, consequentemente, aí para moedas ligadas a commodities, como é o caso do real. Então, continuamos a carregar uma posição long real, através de um book de opções, que teve um resultado bastante satisfatório no mês de janeiro, um resultado bastante positivo no mês de janeiro no book de real, ganhando no book de moedas como um todo, tanto no real quanto offshore. No book de juros, a gente teve uma performance bastante interessante na posição tomada de juros externas, com ganho bastante significativo, principalmente no fundos Claritas Hedge e Claritas Total Return, que tem um instrumento para operar a curva de juros inteira, tanto 2 anos, 3 anos, 5 anos e o 10 anos, uma estrutura offshore, e nos fundos domésticos, que tem apenas a estrutura da Treasury de 10 anos para operar, também tivemos um resultado satisfatório com posições tomadas nesse VETS também. O book de juros local teve um pequeno prejuízo no mês passado, em virtude de uma forte abertura do mercado de juros local, principalmente decorrente da IPCA mais forte no mês de janeiro, o IPCA 15, e essa maior preocupação com o ambiente fiscal, com essas pressões salariais, essas pressões populistas de combate à inflação na parte de combustíveis, na parte de gás de cozinha, na parte de energia elétrica. Isso acaba agregando prêmio de risco e acaba puxando um pouco mais a curva de juros. E na parte de bolsa também tivemos um mês bastante satisfatório. Nós vínhamos bastante comprado em bolsas estrangeiras ao longo do mês passado, ao longo de dezembro, ao longo do terceiro trimestre do ano passado, terceiro e quarto trimestre do ano passado. Nós realizamos grande parte dessa posição, ficamos com 10% dessa posição e ainda colocamos bastante hedges, bastante estruturas com opções, como sempre fazemos na Claritas. Protegemos as nossas posições com opções de venda na Bolsa Americana, bem como aqui no mercado local. Voltamos a ter uma carteira um pouco mais comprada em Brasil, em virtude principalmente desse valuation e dessa atratividade do valuation da Bolsa Brasileira, e de percebermos aí um influxo bastante importante de investidores estrangeiros, aproveitando essa realocação global em favor de ativos mais ligados a commodities. Nós antecipamos essa posição ao longo do mês de dezembro e fomos aí agraciados ao longo de janeiro com esse movimento bastante forte de fluxo de gringo, tanto na parte de moeda quanto na parte de bolsa. Nossa carteira está uma carteira bem diversificada, mais focada nas commodities, e tem sido bastante satisfatória. Então, a gente teve um retorno positivo em todos os books no mês passado. O fundo Claritas Hedge acabou tendo um retorno de 168% do CDI na sua cota, no seu FIC, mais ou menos CDI mais 0,50 no mês passado. O Claritas Institucional teve um retorno de 107% do CDI, CDI mais 5 bases no mês passado. O fundo Claritas Inflação bateu o benchmark dele, que é o IMA B5, na ordem de 5 basis points também. Ele é um fundo muito parecido com o Claritas Institucional. O Claritas Advisory, fundo de previdência de mais médio prazo, de baixo risco, teve um retorno aí superior ao CDI de 101%. E o Claritas Total Return, lembrando que o Claritas Total Return é um fundo tocado a 6 mãos, aí, tanto por mim quanto pelo Eduardo Moraes, no book de renda variável do long and short fundamentalista, quanto pelo Gustavo Linari, na parte de long and short quantitativa. Tivemos um retorno bastante satisfatório de 300% CDI na cota do seu FIC, rendendo aí 2,20 no mês passado, ou seja, praticamente 1,47 acima do CDI, CDI mais 1,47 no mês passado. A distribuição de retorno acabou sendo, tivemos um ganho no Claritas Hedge em todos os books, ganhamos no book de juros offshore bastante em função da nossa posição tomada, os juros onshore teve um pequeno prejuízo, o book de moedas, tanto onshore quanto offshore, teve um book bastante satisfatório, e tivemos uma performance bastante interessante no book de bolsa direcional, macro direcional, por termos posições compradas em commodities, tanto petróleo quanto mineração, como malls que tiveram, e bancos que tiveram um destaque bastante positivo no mês de janeiro.
E o nosso book long and short, o nosso stock picking foi bastante satisfatório. Continuamos a ter posições protegidas, operações com defesas também no mercado local, protegendo esse ano bastante desafiador que temos pela frente, como operações com proteções como put spreads, como put compradas na bolsa, para proteger esses movimentos, mas continuamos a surfar essa boa onda de movimento. Já no fundo Claritas Total Return, a gente teve um retorno bastante satisfatório aí no book de juros, ganhamos 99 bases no book de juros, sendo um prejuízo de 51 bips no juros local, mas ganhamos 1,50 no juros offshore. No book de moedas tivemos um ganho de 27 bases, sendo 20 bases no book de real e 9 bases aí, e 7 bases no book de offshore. Tivemos um ganho de 41 bases aí no book macro direcional de bolsa, tem um ganho de 69 bases no stock picking local e tivemos um resultado negativo nas nossas proteções aí na ordem de 27 bases no book local. E o book long and short fundamentalista tocado pelo Eduardo Moraes ganhou 42 bases no mês passado, e o fundo quantitativo, a parcela quantitativa do Claritas Total Return, agregou 4 bases no mês passado, tendo esse retorno aí excelente no mês passado na cota do FIC do Total Return na ordem de 2,20 no mês passado. Eu deixo o Eduardo Moraes para detalhar mais a distribuição desse retorno do book long and short fundamentalista no call que vocês verão a seguir. Bom, era isso que eu tinha a falar a vocês. A nossa visão é uma visão construtiva para esse primeiro trimestre, principalmente de 22, mas atentos a essa volatilidade vinda dessa inflação global, desse aperto de juros internacionais, bem como esse ano eleitoral um pouco mais desafiador aqui no Brasil ao longo dos próximos trimestres. É isso que eu tinha para falar para vocês. Coloco a minha área macro à disposição, assim como a área comercial, e até a próxima. Obrigado.